Olá, meu povo de Deus, a graça e a paz a todos vocês, que a bênção de Deus esteja na sua casa, na sua vida, em toda a sua família. Estamos mais uma vez aqui no nosso contato direto, para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. E eu quero a sua permissão para ministrar uma palavra de modo bem coloquial, ou seja, uma conversa informal mesmo. Não vou fazer aqui um sermão expositivo, como normalmente eu faço quando estou na igreja. Por quê? Porque eu quero prosear com você a respeito de algumas coisas que a palavra de Deus diz e o tempo em que estamos vivendo hoje. A Bíblia diz que há um tempo determinado para tudo que sucede debaixo do sol. E esse é um tempo de muita reflexão e eu quero me dirigir a você nesta linha. Eu escolhi um texto aqui da Bíblia Sagrada para o nosso ponto de partida, que eu vou ler muito na Bíblia hoje com você, ok? Está no Salmo 107, Salmo de número 107, os versículos 23 a 29. Uma porção apenas deste Salmo. Está escrito assim, verso 23. Os que tomando navios descem aos mares e os que fazem tráfico na imensidade das águas. Estes veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. O versículo 25 diz, pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso. Olha o que a Bíblia diz. Pois ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. E aí no versículo 26 ele usa uma figura de linguagem que nós no dia a dia chamamos de hipérbole, que é uma ideia exagerada para ilustrar a importância de algo que está sendo comentado. O versículo 26 diz assim, subiram até os céus e desceram até os abismos. Ele diz que as ondas subiram até o céu e desceu até os abismos. No meio destas angústias, olha o que o texto diz, no meio destas angústias, desfalecia-se-lhes a alma, andaram e cambalearam como ébrio e perderam todo o tino. Então você nota que a situação foi assim, de tal maneira que as ondas ao subirem sacudiram o navio, que eles perderam o tino. Então, e aí eu gosto muito de quando esse advérbio na palavra de Deus aparece, então, porque ele traz uma ideia contrária. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Que coisa, não? Então, eu escolhi esse texto aqui, irmãos, para a gente falar um pouco das diferentes situações em que nós vivemos na nossa vida, no nosso dia a dia. A vida nos oferece, a cada época, a cada tempo, situações diferentes. Como a gente está sempre acostumado a viver numa rotina, uma rotina de vida, a gente estranha quando as coisas acontecem de modo diferente, de modo sobrenatural. Mas a Bíblia aqui nos mostra que é possível esses tempos de tempestuosidade, de tormentas, vir sobre a nossa vida, abater-se sobre a nossa vida. Inclusive o apóstolo São Paulo, quando ele escreveu a carta aos Colossenses, no capítulo 1 e 24, ele diz uma coisa bem interessante, ele diz, olha, regozijo-me agora no que padeço por vós, que na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O que esse texto está dizendo aqui? Que Jesus, no seu sofrimento por nós, para nos salvar, para nos conduzir à vida eterna, ele deixou uma parte deste sofrimento para a igreja desfrutar. Então, as dificuldades da vida, as lutas da vida, elas são normais, são naturais, isso acontece mais cedo ou mais tarde, os nossos mares vão se levantar sobre nós. E a ideia de que a gente está num navio que não pode fazer nada, simplesmente acalmar-se e esperar que as ondas voltem ao normal. Jesus disse, num dos seus sermões com os seus discípulos, em João capítulo 16, versículo 33, que no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. E ele conclui dizendo, olha, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então no mundo tereis aflições. Um dos mais belos sermões da Bíblia, e eu sempre tenho estimulado a igreja a ler pelo menos uma ou duas vezes por ano,
é o Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus, ele resume toda a Bíblia naquele sermão. E ele conclui o seu sermão no capítulo 7, eu estou me referindo ao capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ele conclui esse sermão com as seguintes palavras, está lá nos versículos 24 a 27 do capítulo 7 de Mateus. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí no versículo 25 ele fala de um outro modelo, outro modo de se edificar. Ele diz assim, olha, que o versículo 26 melhor, aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, eu compará-lo-ei a um homem insensato, uma pessoa que não tem senso, não tem juízo, não tem tino. E a Bíblia diz que ele edificou a sua casa sobre areia. Quer dizer, você tem um edificador que edifica na rocha e um edificador que edifica na areia. A diferença desses dois, do sucesso ou do fracasso desses dois edificadores, está na plataforma que eles edificaram. Por quê? Porque a chuva vai descer. Olha o que diz o versículo 27. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e ela caiu. Quer dizer, o vento vai bater na casa edificada sobre a rocha e vai bater na casa edificada sobre a areia. A casa que vai cair é aquela casa que não está edificada sobre a rocha. Então, os ventos vão soprar, as ondas vão surgir, as tempestades vão surgir, e a diferença está naquele que está firmado na palavra. O Senhor disse, olha, eu comparo aquele que ouve a minha palavra e pratica e o que ouve e não pratica. A pergunta é, você tem praticado a palavra de Deus? Você tem observado o que diz a Bíblia Sagrada? Você está atento a tudo que Jesus ensinou a respeito do seu reino? Aqueles irmãos e aquelas irmãs que estão focados no que diz a Bíblia, no que ensina a Bíblia, vão tirar de letra, não é? Esse tempo que nós estamos vivendo, esse mar revoltuoso, essas ondas assustadoras, porque elas mais cedo ou mais tarde iriam abater o nosso barco, né? Fazendo aqui uma comparação, uma figura de linguagem. Né? Então, muitas dessas lutas e dessas tribulações da vida são permitidas por Deus. Você sabe que existem as lutas, as tempestades da vida, assim dizendo, elas chegam em nós de três maneiras. Elas vêm, não é, por nossas rebeldias, por nossas teimosias, pela nossa maneira relapsa de servir a Deus. Isso tem a ver com aquilo que plantamos. Então, o que você planta, você vai colher. Você plantou vida cristã plena, você vai colher vida cristã plena. Você plantou uma vida cristã relapsa, relaxada, de qualquer maneira, isso vai abater o dia na sua vida. Então, há lutas que poderiam ser evitadas e nós mesmos contraímos. Você tem lutas, por exemplo, que são planejadas por Satanás. Ele também arruma as dele também. Eu vou te dar um exemplo aqui de Marcos, no capítulo 5. Você leu todo o capítulo ali, né? Você tem muito tempo nesses dias para fazer isso. Ali conta a história de que Jesus atravessava o mar e disse que uma tempestade se levantou no mar. E Jesus estava no barco com seus discípulos, porque ele ia do outro lado, de uma cidade chamada Gadara, para expulsar um demônio de um homem. E esse mar levanta-se contra eles para destruir, matar todos, e os discípulos acordam Jesus, ele vem e repreende o mar, repreende o vento e a fúria do mar. E quando ele chega do outro lado, ele encontra o endemoniado lá do outro lado. Então, você percebe que ali houve uma tempestade, um vendaval, não para como se fosse um produto do que Jesus tinha plantado e seus discípulos, não era nem uma colheita ali. E nem uma permissão divina, não é? Poderia acontecer, que é uma outra situação em que as lutas se vêm sobre nós. Mas os demônios queriam matar Jesus para deixar aquele gadareno lá escravizado por toda a vida. Então, as lutas elas vêm de várias maneiras, em várias situações. Agora, aquelas lutas que Deus permite, né, em nossas vidas e aquelas que nós mesmos contraímos, elas têm um tempo, elas têm uma duração. Né, elas têm uma duração. Quando a luta é do diabo, é do cão, é um negócio assim nessa natureza, você tem que levantar, descer o cacete e levantar a voz e protestar e resistir. O que diz 1 Pedro 5,8? Resistir o diabo e ele fugirá de vós.
Agora, determinadas lutas, especialmente aquelas que Deus permite, irmãos, nós passarmos, elas só terminam quando Deus cumpre seu propósito. Enquanto Deus não cumpre seu propósito, elas não vão terminar. Você observe bem, essa questão dessa peste, né, que abateu-se ao planeta Terra nesses dias. Bom, se a gente for pensar bem, eu não estou aqui nem fazendo nenhuma teoria da conspiração, eu não estou aqui para fazer nenhum juízo prévio sobre isso, mas o que a humanidade tem feito nos últimos tempos com relação a Deus, o seu reino, o seu povo, eles estavam precisando mesmo de passar por isso. Entendeu? Para eles voltarem para Deus, dizer, epa, o negócio não é bem como a gente quer que funcione. Agora, essas tribulações, essas lutas, elas são passageiras também. Se você pega, por exemplo, Isaías 43, 2, está escrito assim, olha, quando passardes pelas águas, quando passardes, olha que verbo, é bem promissor aí, passar, você não fica lá nas águas. Ele diz, estarei contigo, quando pelos rios. Quer dizer, a ideia aqui é de uma chuva e depois a ideia de um rio, você vai passar, que eles não nos submergirão. E quando passardes pelo fogo, não te queimará e nem chama alguma arderá em ti. Agora, ele não está dizendo assim, ó, se porventura você passar pelas águas, se porventura você passar pelos rios, ou se porventura você passar pelo fogo. Não, ele está dizendo quando isso acontecer. Então, isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde. O que a humanidade vive hoje? Essas sensações aqui, desses desconfortos terríveis, né, que nós estamos sujeitos a viver. Agora, vamos voltar aqui ao ponto-chave que eu quero prosear com os irmãos aqui, é que eu tenho por certo que o que está acontecendo no mundo hoje é uma permissão divina. Por quê? Eu escolhi um texto aqui para documentar este meu raciocínio. Está em Oséias, no capítulo 4, e o versículo 1. Diz assim, olha, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Vou repetir, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Observou? O que Deus procurou na terra não encontrou, nem verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Então, você parou para pensar nisso, irmãos? Então, a humanidade ultimamente quer saber de tudo, menos de Deus. Eles fazem de tudo, menos amar o seu próximo. Eles fazem de tudo, menos preservar a verdade, a justiça, a equidade. Então, a iniquidade é algo que se institucionalizou no mundo e no planeta Terra. Aí Deus tem que, num momento desse, dar um estalo e dizer, epa, eu acho interessante que ele não precisou de usar nenhum poderio bélico, não precisou de usar uma das maiores potências do mundo, ele utilizou de um micro agente que nem tamanho existe. Um vírus, ele mexeu com o planeta Terra. Então, aqui, não vamos longe, nós não precisamos nem ir longe para entender isso. Basta ir aqui perto do nosso redor mesmo. Não é? Esses carnavais que aconteceram, tanta promiscuidade, tanta coisa errada, tanta falsidade, tanta mentira, tanto desamor, tanto desconhecimento de Deus, ou pelo menos foram pretensiosamente se desconhecer a Deus. Quantos filhos de Deus que esteve dentro das igrejas, tomando ceia, vivendo a comunhão cristã, e viver esse carnaval nesses últimos tempos. Então chega um momento que Deus diz, epa, agora é comigo. E aí ele vem tratar. Meus irmãos, enquanto Deus não cumpre o propósito que ele tem a cumprir, não tem que muda isso, tem que muda essa situação, porque quando Deus tem um propósito a cumprir, ele cumpre. E ele sabe na medida certa, ele manda na medida certa. Enquanto eu estava preparando essa fala para te falar, me veio um exemplo que foi o caso de Jonas. Você lembra de Jonas? Jonas é aquele profeta lá de Israel, que Deus mandou ele lá na cidade de Nínive, vai lá e avisa aquele povo, né, que a iniquidade deles subiu até o céu e eu tenho uma contenda com eles. Né? Vai lá e avisa eles, se eles não se arrependerem, eu vou destruir aquela cidade. E Jonas, como ele queria a destruição de Nínive, ele pegou o navio em direção contrária e era para ir para Nínive, ele foi para Tarsas,
direção à Espanha, e foi embora da presença de Deus. Entendeu? E aí, lá no meio do mar, né, a Bíblia diz que Deus levanta as ondas do mar, ele é especialista nisso. E ele levantou as ondas do mar e o naviozinho dos marinheiros começaram a cambalear e vai. E aí eles começaram a jogar coisas no mar para aliviar o navio e nada. E fez tudo o que devia fazer. O navio disse que estava a ponto de despedaçar. Entendeu? E aí, Jonas, no capítulo 1 e o versículo 4, nos conta como se abateu essa adversidade. Vamos ler esse texto para clarear nossa mente? Diz assim, Jonas 1 e 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem lançou o vento no mar? O Senhor. Não foi demônio, não foi nada disso. Se bem que os demônios poderiam até fazer, se tivesse um motivo pelo qual. Mas esse vendaval foi lançado pelo Senhor, diz a Bíblia. Mas o Senhor lançou o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Olha que situação. Então o próprio Deus provocou aquilo lá porque ele tinha um propósito. Ele tinha algo a cumprir a respeito dessas coisas, né? Ele tinha algo a cumprir. Ele tinha um plano a ser realizado. E aí ele lançou para que as pessoas pudessem acordar. E um detalhe interessante desse texto aqui, que eu quero tirar como lição para nós, o povo de Deus hoje, é o que fizeram os marinheiros. Diz o versículo 5, na parte A do versículo 5, que os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Os marinheiros, a tripulação do navio, aterrados de medo, cheios de medo, diz que eles clamaram cada um ao seu Deus. Eles queriam o livramento do além, de onde viesse, para livrar-se daquela situação. Agora, o que é inusitado e engraçado, irmãos, é que a parte final do verso 5, eu estou lendo em Jonas 1 e o verso 5, a parte final diz assim, Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Então, povo de Deus, esse tempo não é tempo de dormir em meio à tempestade. Às vezes você se sente seguro na mão do seu Deus, mas tem uma população envolta a nós, que estão cada um clamando o seu Deus do seu jeito. Você conhece o Deus verdadeiro, é tempo de você levantar a voz, despertar do sono, para clamar a Deus por esta causa. O clamor daquele povo foi que trouxe a solução, porque enquanto eles clamavam a Deus, diz a Bíblia que eles começaram a fazer uma avaliação entre a população, descobriu Jonas dormindo, disse, dormiu, o que está fazendo aí, rapaz? Vamos fazer alguma coisa. E aí Jonas se autodenuncia que ele era o culpado de tudo aquilo. Você conhece o fim da história, jogou ele no mar, a tempestade acalmou. O que Deus queria tratar? Não era com o navio, Deus queria tratar era com Jonas. Jonas que precisava do tratamento. E aí o que Deus fez? Calmou o mar para os marinheiros e pegou Jonas e jogou no ventre de um grande peixe e levou ele a Nínive para cumprir o seu propósito. Então, hoje, como povo de Deus, nós devemos clamar, irmãos. Tem outra saída. É o clamor que vai atrair a resposta de Deus para essa calamidade que se abateu ao planeta Terra. Nós temos aqui muitos textos que eu poderia ler para você, para documentar essa pedida que eu estou fazendo a você, para orar, para clamar, para acordar. Eclesiastes 3,6 diz que era tempo de buscar a Deus. Dentre tantos tempos, tempo de buscar a Deus. Esse é um tempo de buscar a Deus. Isaías 55,6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus diz, pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra e o que bate se abre. Isso está em Mateus 7, o versículo 7. Significa dizer que se eu não pedir, eu não recebo. Se eu não buscar, eu não acho. E se eu não bater, a porta não abre. Então nós precisamos clamar, não sejamos como Jonas, que em meio à calamidade, em meio às dificuldades, estava dormindo, sono profundamente. Não é tempo para dormir.
É tempo de nós levantarmos a voz e bater as portas dos céus por este povo que afastaram de Deus, esse mundo, essa nação que afastou de Deus e precisa retornar, povo que não tem conhecimento de Deus. A fé que nós devemos exercitar hoje não é esta fé que se prega por aí, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, nada disso. Isso é fé de gente que não conhece a verdadeira fé. A fé que eu estou me referindo aqui é a fé de Hebreus 11, é a fé que se apoia no caráter de Deus, se apoia na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não vê. Qual que é o fundamento da fé? O fundamento da fé é a palavra de Deus. A palavra é o fundamento onde a nossa fé está firmada, em um Deus que é fiel e que não nega. Quando a Bíblia faz ali esta lista dos heróis da fé, no capítulo 6 ele fala de Noé, que ele diz, pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que se não via, chuva, dilúvio, ele não via, mas que ele temeu e para a salvação da sua família, ele preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Onde foi que firmou a fé de Noé? Firmou na palavra que Deus havia dito, eu vou destruir a terra com dilúvio, vai chover, vai alagar tudo isso aqui, você faz uma arca para você e sua família. E ele não questionou, ele creu na palavra do Senhor e fez uma arca e salvou ele e a sua casa. Então eu estou me referindo a essa fé daquele que se apoia no caráter de um Deus que é fiel para cumprir a palavra que ele diz que faz e faz. Você pega, por exemplo, o Salmo 91, você vai ver ali, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onde é que você exercita a fé ali, meu irmão? Crendo que Deus é poderoso e fiel para cumprir o que Ele falou. Você está debaixo do esconderijo do Altíssimo, sinta-se seguro nesse tempo de calamidade, nesse tempo terrível, e abra essas portas para que outros somem com você também, venha para o abrigo, para o esconderijo do Altíssimo. O Salmo 121, verso 5, diz que Deus é como uma sombra à nossa direita. Ele assombra a nossa direita, ou melhor, a tua direita, ele assombra a tua direita. Ou seja, ele está aqui e a sombra dele cobre aqui e nós estamos debaixo dessa sombra. Então nós que conhecemos a Deus, que tememos a Deus, nós temos um Deus que zela de nós e cuida de nós. Mas o mundo aí fora está como Jonas, está como os marinheiros do Salmo 107, na tempestade, sem saber o que faz e sem saber aonde recorrer. Eu me lembro aqui, para encerrar essa reflexão que eu estou trazendo a você nesse dia, seja pela manhã, tarde ou noite, não sei que hora você vai acessar essas verdades aqui, é uma cena que está descrita no Isaías capítulo 18 de Isaías. Eu não vou fazer aqui a exegese do texto, porque eu precisava de um tempo maior para te dar o pano de fundo de como essas verdades foram ditas. Eu vou apenas me deter às verdades em si. Isaías capítulo 18, versos 3 e 4 diz assim, vós todos os habitantes do mundo, do planeta Terra, a vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai. Esse versículo aqui, ele está falando de um pano de fundo de uma guerra. Não é? Quando as nações iam guerrear nos tempos bíblicos, normalmente o exército levantava as bandeiras e tinha alguém que tocava a bandeira dando sinal para a marcha. E aí, Deus está dando uma palavra de proteção ao seu povo, de quando as nações avançavam contra Israel, o que eles deveriam fazer? Olha o que diz o versículo 4. Porque assim me disse o Senhor, diz o profeta, porque assim me disse o Senhor, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor quieto do sol resplandecente. Quer dizer, viu essa figura aqui? Deus diz, olha, quando a guerra se preparar, quando os exércitos se arregimentarem contra vocês, lembre-se que eu estou na minha santa morada, olhando de lá, quieto como o sol resplandecente. Deus está contemplando. Imagina essa ideia de um Deus que está contemplando esse tempo, essa guerra, essa batalha onde nós estamos vivendo. Assim, essa é a figura que o salmista apresenta a Deus aqui. Ou melhor, o profeta Isaías apresenta a Deus. Ele diz, olha, Deus me disse,
verso 4, Isaías 28, 4. Deus me diz que Ele está olhando da sua morada. Ele usa aqui uma figura humana para descrever essa posição de Deus, porque Deus não tem morada, irmãos. Deus não tem morada, não tem lugar que caiba Deus. O 1 Reis, capítulo 8, verso 27, diz que os céus e a terra não lhe contêm. Mas ele usa essa figura para mostrar a mim e a você que Ele está contemplando todas as coisas. Você está debaixo do cuidado e do olhar de Deus. O mundo aí fora está arvorado, mas você está debaixo da mão de um Deus poderoso, de um Deus que é apresentado no Salmo de número 46 e o versículo 7. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus te abençoe e te proteja, que você esteja debaixo desse refúgio de Deus e Ele da sua santa morada ali contemplando. E no momento certo essa tempestade vai passar, essas ondas vão se acalmar e tudo voltará ao normal e você levantará a sua mão e glorificará o Senhor, seu Deus. Deus te abençoe, você e a sua casa.